Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. É com grande alegria que nós nos reencontramos mais uma vez, reunidos nesta casa de luz. Em comemoração ao aniversário desta linda casa, que nos convida para, juntos, aprendermos sempre os ensinamentos do Cristo. Sabemos que ao longo de nossa caminhada, cada um enfrenta as suas dificuldades, as suas dores. Cada um reage de uma forma, cada um busca a resposta da sua maneira. Temos todos de chegar ao mesmo fim, ao mesmo começo, que é Jesus. Este mestre, amigo, irmão, guia, está sempre presente, de braços abertos para nos acolher e nos auxiliar em qualquer dificuldade que venhamos a passar. É preciso, claro, que a Ele possibilitemos de estar próximo a nós. Quando nosso irmão Altamiro, que me permite chamar também de amigo, junto a esta jornada, nos convidou para estarmos nessa data, junto aos irmãos, nós pensamos naquele momento se teríamos capacidade, e isso temos que ter sempre muito transparente as limitações que apresentamos, de trabalhar sobre um tema do qual todos nós estamos passando e que todos nós bem sabemos os caminhos para que consigamos resolvê-los. Então nós fomos em busca de orientações para que pudéssemos também ter a base bem fortalecida e trazer ao tempo que nos é permitido a reflexão sobre as dores da alma e os socorros dos céus. Todos nós, como já falei ao início, passamos por essas dificuldades. E ao longo da nossa jornada, nós nos questionamos em alguns momentos por que dizer que a vida é triste. Que o mundo é uma mera fantasia, que a felicidade não existe e o amor é uma hipocrisia. Nós sustentamos as dores que a nossa reencarnação necessita passar em questionamentos que, me permitam a palavra, façam com que nós venhamos a sofrer cada vez mais. Nós procuramos mais dores ao invés de procurarmos o socorro. É algo natural do espírito imperfeito na Terra, que traz consigo ainda inúmeras imperfeições, mas que está aqui com a dádiva promovida pelo Pai de reparar as suas provas ou expiações, para que possa seguir o seu caminhar na espiritualidade maior, com a segurança de que conseguiu transpor os seus obstáculos, de que realmente conseguiu superar as dificuldades que a vida, pelo seu pedido, lhe impôs. Não estamos preparados para tudo, meus irmãos. Nós estamos, ao longo desta caminhada, aprendendo dia após dia. E essas dores são inúmeras. E não são iguais. Não são sentidas igualmente. Não são vivenciadas
igualmente. E também não são resolvidas igualmente. Mesmo reforçando que Jesus, mestre, guia, é o caminho, nós ainda trilhamos tantos outros para que consigamos aceitar o seu convite. Por que nós vivemos nessa amargura, maldizendo o amor de Deus? Por que nós questionamos o amor de Deus? Quando nós nos reportamos a situações de que o meu próximo conseguiu bem mais rapidamente alcançar o êxito do que eu. Que amor é este do Pai que favorece o meu próximo e me desfavorece ao longo da caminhada? Por que viver nessa amargura se nós podemos viver, conviver com o convite da felicidade? A vida, meus irmãos, ela é bela. É preciso que nós consigamos perceber tudo que à nossa frente está. Não somente as coisas imperfeitas, pois imperfeitos somos, mas a perfeição que é a criação do Pai. E nós somos criação deste. Então nós também estamos a caminho desta perfeição. Mas estas dores causadas por nós ao longo das sucessivas reencarnações que cada um de nós trilha, elas vêm para que nós consigamos nos fortalecer no enfrentamento das imperfeições. Não existe jamais injustiça do Pai quando tal enfermidade, tal preocupação nos assola. O Pai sabe de cada um a capacidade que existe de resolver toda e qualquer situação dificultosa que a sua escolha foi feita. Nós, espíritos em processo de crescimento e de evolução, mas ainda arraigados muito ao sofrimento, trazemos ao longo deste processo uma carência muito grande de termos uma confiança em algo. Eu sempre digo que primeiramente a confiança tem que estar em nós. No Pai e no Cristo ela tem que ser natural. Agora em nós ela tem que se desenvolver. Porque nós ainda trazemos ao longo desse processo as imperfeições que todos nós bem sabemos, orgulhos, egoísmo, inveja, crueldade, mágoas, medos, preocupações, vícios, baixa autoestima. Isso tudo são dores que a nossa alma enfrenta. Mas todos somos capazes de perceber quando nossos olhos permitem
todo o auxílio que os céus nos enviam. Claro que é preciso ter uma sensibilidade para perceber a ação. Por que digo sensibilidade? Porque ao longo da nossa jornada aqui na Terra, materialista, como todos nós somos, temos uma dificuldade em perceber a suavidade do trabalho do Criador. Nas mais simples ações, nos mais simples gestos, nós agimos muitas vezes com a desconfiança, com a palavra popular, o pé atrás. Nós não temos ainda esta sensibilidade mais aguçada de perceber que um sorriso, um abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, pode vir como um acalento ao nosso sofrimento. Estamos então muito endurecidos por todo o processo de imperfeição que ainda somos. Meus irmãos, é Jesus que é o nosso maior exemplo, trazendo-nos, resumindo a sua lei no amor. Trouxe-nos de todas as formas possíveis ao tempo que aqui esteve. Estes ensinamentos que, até hoje, graças ao Pai, ainda estão em nosso meio. E que ainda continuarão por muitos e muitos anos, séculos, milênios. Pois necessitamos internalizar todo o seu ensinamento, pondo em prática na nossa vivência. Como sabemos que é natural do estágio do espírito as dores, também, de contrapartida, a assistência está presente. Nós temos o poder de decisão. Se queremos permanecer com a dor, ou queremos atender o convite do Mestre e, através do socorro que os céus nos envia, amenizar a nossa dor, amenizar o nosso sofrimento. Eu sempre digo que nós somos mestres em multiplicar a nossa dor. E ainda somos limitados em produzir, em perceber e multiplicar as soluções. Meus irmãos, nós somos capazes, sim, de resolver, de curar todas as nossas imperfeições, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, nossos sentimentos de culpa. E eu sempre reforço, e aqui os irmãos já ouviram por mais de uma vez, que é preciso querer. A dor vem num processo de convite para o nosso crescimento. Ela não vem como um castigo. Ela vem como uma determinação para que
nos deixe no estágio inferior. Não. Ela vem com um convite para que nós consigamos gradativamente melhorar. Fortalecidos no convite desse mestre amigo que está presente todos os dias da nossa vida. Os problemas do mundo existem muito antes da nossa reencarnação. Nós hoje estamos inclusos nesse processo. E nós viemos com um propósito de não sermos mais aqueles espíritos sofredores, e sim de sermos luzes. Pois o Mestre nos assegurou: vós sois luzes. E por que? É um questionamento que me faço. O porquê que nós ainda escolhemos o caminho mais doloroso, mais angustiante, mais perturbador possível? Se nós temos a capacidade de nos tornar melhores a cada momento, a cada oportunidade. Claro que é preciso, repito, nós queremos sair desse estágio. Percebemos que ao longo da nossa caminhada, alguns dos irmãos se saciam em viver na dor, em aceitar este sofrimento como uma punição. Mas não o é, meus irmãos. Este é um processo de depuração do espírito, aonde ele tem a condição de resolver o que ficou em débito e avançar e crescer. A dor é um convite da divindade oferecido aos seus eleitos. A dor é um convite da divindade oferecido aos seus eleitos. Está no Livro dos Espíritos, ditado pelos mesmos a Allan Kardec. Se é um convite do Pai para que nós consigamos alcançar as mais belas alegrias e felicidades que nos são reservadas, o porquê de nós estarmos postergando este aceite? O porquê nós ainda nos amarguramos ao longo da caminhada, procurando, permitam-me a palavra, culpados, quando o responsável é exclusivamente nós. Nós somos os responsáveis. Nós não podemos, meus irmãos, mais nos vitimizar. Nós temos é que erguer a cabeça e trabalhar. Trabalhar para que consigamos ser merecedores dos céus. Haja vista, claro, que inúmeras situações adversas, quem sabe a nossa vontade, vão de surgir. Mas se o nosso foco é o de avançar, o de crescer, o de evoluir, o de superar,
nós temos o aval, o endosso do Mestre, que com ele nós vamos sempre seguir o melhor caminho. É preciso que nós consigamos ter esta percepção em tempo. Por que eu digo em tempo? Porque a nossa passagem aqui na Terra, ela é muito rápida. Nós estamos no estágio da infância, piscamos os olhos, já estamos na juventude, piscamos aqui um pouquinho mais, já estamos na fase adulta, e não precisamos nem piscar, já estamos na velhice. Mais próximos de lá do que de cá. Eu não estou aqui com o propósito de preocupar ninguém, mas sim de convidar os irmãos a aproveitar esse tempo que nos é oportunizado, crescer, resolver essas dores e perceber os socorros que são diários e constantes em nossa vida. Mas nós estamos tão fechados nessa dor que nós não percebemos a ação do socorro, a chegada do socorro. Ele está batendo a nossa porta para nos auxiliar, para nos ajudar, mas nós não queremos. Nós fechamos as portas, as janelas e as cortinas. E naquele mundo de dor, nós nos cristalizamos. E é preciso nós abrirmos, nem que seja uma fresta, aquela porta, para que a luz entre e ilumine. Quando Jesus disse-nos que somos um facho de luz, é porque mesmo que estejamos fechados nessa casa, na escuridão, nós temos uma luz. Nós somos essa luz. E essa luz tem que iluminar. Deverá chegar aonde for necessário. Para que consigamos, neste processo, perceber que a divindade está agindo. E como ainda nós vivemos tão presente naquela lei de talhão olho por olho, dente por dente, só que nem São Tomé também, só vendo para crer. Nós estamos descrentes de Deus, de Jesus. Mesmo conhecendo a sua história, o seu legado, mesmo sabendo da sua crucificação por nós, e o seu apelo ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que ali estávamos fazendo, nós ainda lutamos contra, aumentando as nossas dores e não percebendo o socorro que vem do céu. A assistência que está do nosso lado, mas que nós não queremos perceber, não queremos aceitar. A dor é um ingrediente que faz parte da nossa condição humana. Ela faz parte. Não existe um irmão, um espírito reencarnado na Terra hoje, que não passa por dores. Seja ela física, seja ela moral, seja ela espiritual, todos passamos. Ah, mas podemos dizer, Chico não passou. Quem conhece a história de Chico sabe das inúmeras doenças, enfermidades que tinha, e dores do corpo físico, limitações que, mesmo assim, não deixaram de cumprir a sua missão.
porque ele sabia que o propósito do Pai que ele deveria cumprir, melhor dizendo, perdão, era maior do que suas dores e suas limitações. Mesmo que em algum momento as perturbações espirituais pudessem bater à sua porta, ele de toda forma, de todo o seu trabalho, não permitia que esta interferisse no seu trabalho do bem. Temos inúmeros exemplos. E por que nós ainda somos descrentes? Por que nós ainda queremos aceitar só o caminho dessa dificuldade? Que nos causa perturbação, que nos causa sofrimento, que nos causa uma ilusão. A dor pode ser espontânea, sem incomodar tanto, como ela pode ser uma dor doída, trazendo uma carga de sofrimento que exige uma maior atenção. Então ela pode não incomodar, como ela pode incomodar muito. No qual ela vai ser preciso ter uma atenção maior para ser resolvida. Um exemplo. A criança está jogando seu futebol lá, está com um pouco... ralou o joelho. Vem para dentro de casa, se queixa para a mãe. A mãe vai dar atenção para ela, vai ver, quando ela viu, a criança já está lá na rua de novo fazendo o quê? Jogando bola novamente. Essa é uma dor de crescimento. Espontânea, que não incomoda tanto. Agora, quando essa criança, jogando futebol, se lesiona um pouquinho mais grave, que é preciso uma assistência de um médico, ortopedista, que seja na área motora, ela está com uma dor doída, que precisa de uma atenção maior. E quando ela entra dentro de casa e é diagnosticada previamente ali pela situação, ela não volta mais lá para jogar bola. Então vejamos que as características das dores são amplas. Algumas requerem maior atenção, outras passam mais rápido. Como disse ali, pouco incomoda. Então essa identificação, ela é necessária para que nós consigamos avançar evolutivamente. A luz transforma a dor numa possibilidade do desenvolvimento da coragem e da força. Luz transformando a dor numa possibilidade de desenvolvimento da coragem e da força. Nós, quando estamos envolvidos na dor, nós temos, parece que nossos olhos vendados. Nós não temos a forma de perceber que a coragem e a força que cada um tem deverá estar presente e ser maior. Tem um provérbio que diz assim: se correr, o bicho pega. Se esconder, o bicho acha. Se ficar, o bicho come.
se enfrentar o bicho some. A diferença nossa é o enfrentamento perante essas dores. Aqui, meus irmãos, eu quero deixar bem fortalecido que nós necessitamos enfrentar efetivamente essa dor para o nosso crescimento, para a nossa evolução. É termos essa coragem, essa persistência, essa força muito bem definida. Porque todos nós somos capazes, sim, de percebê-la e de com elas trabalhar. Eu vou cair de novo lá no que eu disse no início e um pouquinho depois. É preciso querer. É preciso nos envolver. É preciso nos comprometer. E Paulo foi um dos maiores exemplos de enfrentamento no tempo do Cristo. Quando disse-nos que ninguém me moleste, eu trago as marcas do Cristo. Quando Paulo foi preciso, através do seu estudo, da sua busca, enfrentar em Jerusalém os seus opositores, os doutores da lei. Ali, Paulo conseguiu demonstrar, e como também exemplo, a força desse enfrentamento, baseado nos ensinamentos do Cristo. Meus irmãos, parece-nos ser um tema muito pesado, que só vem nos deixar desestimulado. Mas não. De contraponto, quando nos fala socorro dos céus, vem nos despertar que estes são muito mais do que essas dores. Porque inúmeras são as soluções para o mesmo problema. Haja vista que a nossa percepção deve estar bem aguçada, bem limpa, para perceber esta ação do Mestre, esta ação do Cristo, dos bons espíritos, do nosso anjo da guarda, que caminha conosco durante todo o nosso processo reencarnatório e também em percentual na espiritualidade, para nos ajudar, para ser um socorro na nossa hora do desespero, na nossa hora da incredulidade, da solidão. E tão pouco nós a Ele recorremos. Então nós preferimos viver com dor do que viver no amor. É notório essa escolha nossa. E o que nós queremos aqui demonstrar, ou trazer aos irmãos, que tem que ser diferente, tem que ser o inverso. Nós temos que viver muito mais amor. E quando eu digo amor, é aquele amor não o vulgar da palavra, mas aquele que nos aproxima, que respeitosamente sabe o limite de cada um, até onde eu posso ir, até onde eu tenho que parar. Onde o respeito faz com que nós consigamos nos entender, conviver em harmonia, em serenidade, em equilíbrio, mesmo cada um de nós trazendo as suas dores, os seus sofrimentos, as suas imperfeições. Mas quando nós nos fortalecemos, nós vencemos
muito mais rápido. Eu sempre digo que nós somos muito mais fortes quando nós estamos na casa espírita. Porque aqui nós recarregamos nossas baterias para lá fora resolver os nossos problemas. O Evangelho no lar é uma fonte de conhecimento e de luz, que nos emana toda a sustentação, energia e respostas que necessitamos. Não é um socorro dos céus? Simples, né? E este, já nos é dito pelos Espíritos, tem um alcance muito maior do que nós podemos enxergar. Mas é preciso fazer, é preciso querer, é preciso se comprometer. Porque o Evangelho no lar, quando assumido, ele não deve ser feito, eu vou fazer hoje segunda, eu vou fazer na próxima quarta. Não. Vejamos como o socorro é tão eficiente e eficaz que tem uma equipe espiritual que nos acompanha nesse Evangelho no lar. Mas ela precisa da nossa organização, porque ela não está a nosso dispor, quando eu quero. Então, o que nós orientamos pela orientação dos Espíritos? É que devemos escolher um dia e um horário para que isso aconteça, para que essa iluminação resplandeça. Se eu escolho segunda às 10 da noite, toda segunda às 10 da noite, a equipe espiritual estará lá. Vejamos, esta equipe estará lá. E se nós não estivermos, nós estamos atrapalhando o trabalho deles. Porque eles poderiam estar em outro lar, mais organizado. Não estou dizendo mais necessitado, mais organizado, mais comprometido para trabalhar. Então a nossa caminhada aqui na Terra, ela é de compromissos, de responsabilidades, de aceites. Nós só vamos continuar vivendo na dor se queremos. Mas Atílio, tu mesmo disse, e tantos outros, que a Terra é um plano de provas e expiações, onde a imperfeição está num grau muito alto. Tudo certo. Mas nós vamos endossar cada vez mais que esta esteja presente na nossa vida. Nós não vamos trabalhar, nós não vamos buscar meios para resolver, para sermos felizes. Mas a felicidade não é deste mundo. Pode por completo, e completa não é. Mas ela está presente. A necessidade e ao grau que nos é permitido. Então, meus irmãos, a dor é uma forma de trazer o amor num convite da passagem. A passagem do corpo físico para o corpo espiritual? Não, meus irmãos. Da passagem do processo desse sofrimento, desta dor, para a cura, para a melhora, para a aceitação, para o entendimento. Quando nós falamos na oportunidade passada, que no livro Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, tem uma frase que me marcou muito quando disse que a dor é o vestibular do amor. Então muitos vão passar e outros tantos não. Não vão conseguir chegar ao amor porque não conseguiram passar essa dor. Aceitaram ela consigo e com ela permanece.
Vejamos, meus irmãos, quantas oportunidades nós temos de sermos felizes, de sermos melhores a cada dia que passa. O exercício do amor, promovido pela dor, nos suscita ao processo do despertamento. Despertar, meus filhos. Nós ainda estamos estacionados em algumas situações que a vida vem nos cobrando há bastante tempo. E eu acredito, sempre digo isso, que nós somos capazes para resolver tudo que a nossa reencarnação nos apresenta. Mesmo sabendo das nossas limitações e que todas nós não vamos conseguir, mas eu não posso perder minha autoestima, minha autoconfiança. Claro que eu tenho que estar com os pés no chão, para que esta não se torne uma vaidade. Mas nós temos todas as condições favoráveis. E para entendermos um pouquinho mais desse processo, destas dores, no livro do autor Francisco, do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed, talvez a nossa co-irmã Inara possa ter dito, ou melhor, nossa irmã Inara possa ter dito, As Dores da Alma. É um livro que nos traz um conhecimento e um esclarecimento importantíssimo, onde ele fala-nos da ilusão, do medo, da culpa, da mágoa, do vício, da irresponsabilidade. Dores que todos nós apresentamos. Mas que todos nós temos as condições favoráveis para resolver, para conseguir solucionar. As benesses dos céus não faltam. É uma afirmativa. Ela deve e elas estão presentes em nossa jornada. Aí vou voltar na simplicidade das ações, no cumprimento, no abraço, no sorriso, na palavra amiga, na intuição, que nós somos muitas vezes intuídos pelos bons espíritos, pelo nosso anjo da guarda. Como devemos e podemos resolver, amenizar, extirpar as nossas dores da nossa caminhada. Devemos fazer, então, o enfrentamento das nossas limitações, da nossa maldade que ainda reside em nós, das nossas imperfeições. O Pai sempre está disposto a nos ajudar. Ele só precisa com que nós nos interessemos, do que nós façamos a nossa parte para que o trabalho dos céus se concretize. As dores, o grito de chamada que se eleva para o céu, desde a profundeza da humanidade, não ficam sem respostas. Aqueles que viveram entre nós e continuam no espaço, sua evolução indefinida, sob formas mais etéreas, não se desinteressam dos nossos sacrifícios e das nossas lágrimas. Dali procedem os relâmpagos do gênio.
Dali os sopros poderosos que passam sobre as multidões nas horas decisivas. Dali o consolo para os que sucumbem sob a pesada carga da existência. Livro dos Espíritos e dos Médiuns, no capítulo 2. O socorro do alto. Os relâmpagos do gênio, do Criador, sempre estão presentes. E estes nos possibilitam sempre a avançar, sempre a crescer. Meus irmãos, vamos perceber o trabalho que é feito, que é promovido a nós para a nossa melhora, para a cura das nossas dores, das nossas enfermidades. Por que dizer que a vida é triste? Que o mundo é mera fantasia? Felicidade não existe e o amor é hipocrisia. Por que viver nessa amargura maldizendo o amor de Deus? Por que chorar sua desventura se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha irmã. Por que viver na solidão se brilha o sol em teu caminho? Faça feliz teu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir, e a ave presa vive a cantar. Por que você não vê florir estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. O entardecer em multicores, deixa a saudade no horizonte, entre espinhos nascem flores. Entre amores murmura a fonte, além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus, o amor se encontra que embora o mundo, que embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. Por que finalizar sobre o poema Além da Noite, do espírita João Cabete, da cidade de Cruzeiro, São Paulo? Porque este irmão traz a sensibilidade nas suas poesias. Em uma visita a uma de suas amigas, ele percebeu que esta se encontrava com as suas dores muito marcantes. E que a ela trouxe, por inspiração dos Espíritos, esta mensagem, para que ela pudesse encontrar forças, para que ela pudesse perceber o socorro que os céus nos envia sempre. Fica o nosso agradecimento a esta casa, aos irmãos que dispensaram o seu tempo para vir a essa instituição, para nos ouvir. Espero ter colaborado e trazido algo que possa nos auxiliar a resolver as nossas pendências, a diminuir nossas dores através dos socorros.
que os céus nos enviem. Um grande abraço fraterno aos olhares e às energias enviadas a nós, ao irmão responsável pela casa, que possamos continuar na caminhada com o Cristo, para que consigamos, ao tempo, resolver todas as nossas pendências e seguir num mundo melhor. Mais uma vez, o nosso agradecimento. Sigamos em paz, que assim seja.